Bom, Nerdowski, de novo aqui para educar o Gabriel nos filmes que ele nunca ouviu falar, porque ele prefere ver Howard o Pato. Eu vou falar aqui sobre Coração Satânico, que é um dos filmes da minha vida. Ele tá aqui louco no Google há meia hora já, procurando foto e falando, acho que eu não vi o filme, acho que eu não vi o filme. Vai fazer o quê, né? Há quem goste de Howard e Double Dragon, e há quem goste de Coração Satânico. Poucas pessoas saibam que você é satânico. Roda a vinheta satânica com chifrinhos aqui. Eu tenho uma história, digamos, pessoal com o Coração Satânico, porque 1987 foi o ano que eu comecei a levar o cinema a sério como essa é a coisa com a qual eu quero trabalhar. E essa é a coisa com a qual eu quero dedicar a minha vida. E foi quando eu comecei a assistir absolutamente todos os filmes que eu podia e que estavam em cartaz e que eu conseguia ver mais e mais ainda em VHS, não só como fã de cinema, que obviamente eu já era, né, desde que eu nasci, mas com uma cabeça um pouco mais aberta para poder experimentar novos gêneros, novas narrativas, novos modos de entender como o cinema se comportava. Quantos anos você tinha? 87? 14? Caralho. Eu comecei a ver filme meio hardcoremente com uns 12, assim, quando saiu o VHS, né, que eu comprei o primeiro lá, né? Meu pai comprou o primeiro lá em casa em 85, e aí a gente viu um monte de filme. E eu queria ver muita coisa, e meu pai falava, você pode alugar os filmes que você quiser, mas também veja clássicos, não veja só o Oba-Oba. E o moleque quer ver Oba-Oba, né? Então, assim, eu já tinha visto Superman no cinema, Star Wars no cinema, Caça-Fantasmas no cinema, esses filmes mais pop. Eu tava chegando ao ponto que tava começando a abrir minha cabeça para ver um outro tipo de cinematografia, outro tipo de coisa. Não que Coração Satânico seja, assim, um filme mega independente, pequeno e obscuro. Ele trazia o Robert De Niro, né, que era um dos grandes atores da geração dele, no mesmo ano que ele tinha feito Os Intocáveis, que é outro filme que a gente vai falar mais em outra oportunidade também, e um astro em mega ascensão, que era o Mickey Rourke, né, quando ele ainda tinha o rosto de um ser humano, antes dele ser... Antes da cara dele pegar fogo e apagarem com remo. Porque foi bem isso, né? Ele foi lutar boxe e arrebentar os ossos da cara dele, enfim. Nessa época, o Mickey Rourke, né, ele tinha despontado em 9 Meia Semanas de Amor, e ele era o cara pra fazer... É como na época que o Brad Pitt foi lançado também. Era um cara muito boa pinta, mas que os produtores sabiam que ele não só era um bom ator, mas ele tinha aquela qualidade, né, de você ser um astro e de você carregar um filme. E talvez Coração Satânico seja até hoje o melhor momento da carreira de Mickey Rourke. E eu fui ao cinema, né, um moleque insuspeito assistir Coração Satânico, e eu fui tragado por aquela história dirigida pelo Alan Parker de um jeito tão definitivo que foi quando eu saí do cinema e falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu quero entender como esses contadores de histórias conseguem tocar a gente de uma forma tão absoluta e definitiva e deixando marcas, né? E Coração Satânico estreou, foi um filme modesto, né? O orçamento era modesto também. Ele estreou, não fez grandes bilheterias, mas com o tempo ele também foi reconhecido como um dos grandes filmes de terror do cinema, porque a história, ela é muito terror. É engraçado que se fosse lançado hoje, ia ter um monte de boca aberta falando que era neo-terror, neo-horror, que o povo gosta de dizer que o terror está se renovando. Não, gente, ou é terror ou não é terror. Hereditário é terror. É Um Lugar Silencioso é terror também. Esse negócio de novo terror é um nome besta pra gente que não quer admitir que Sexta-feira 13 também é terror. Então tá tudo nesse ponto. E o lance todo de Coração Satânico é que a gente vai se envolvendo com a história do Harry Angel, que é o investigador particular interpretado pelo Mickey Rourke, sem se dar conta de todas as pistas que a história vai dando, do modo como a história vai terminar, desde a primeira cena. Então, assim, se você nunca assistiu a Coração Satânico, eu aconselho você a parar de ver esse filme agora, ver esse vídeo agora, tá? Para de ver, marca aqui no contadorzinho onde tá, porque pra falar de Coração Satânico eu vou ter que entrar em território de spoiler meio pesado aí. Você vai se ferrar que está aqui mesmo, então você tá fudido, não tem? Mas também é tão velho que se eu não vi, eu não... Então, velho, 87? Velho aonde? Igual você. Você tinha quantos anos? Em 87? 3 anos. A história se passa em 1955,
né? Então os Estados Unidos estão se recuperando da Segunda Guerra Mundial, né? E dos efeitos do pós-guerra, a sociedade recriando, American Way of Life e tal. E esse detetive, Harry Angel, ele é contratado por um cara meio misterioso chamado Louis Cypher, né, que é o Robert De Niro, para encontrar um músico que deve alguma coisa a ele, um músico chamado Johnny Favorite. E esse cara, ninguém sabe onde está há muito tempo, e como bom investigador, o Harry Angel ele vai até Nova Orleans, atrás do paradeiro desse Johnny Favorite. E ele começa a investigar as pessoas que podiam ter alguma conexão com esse cara, sendo que todas essas pessoas aparecem assassinadas logo depois, alguns dias depois que ele fala com elas, né? Então, a coisa começa a ficar um pouco pesada e perigosa para o Harry Angel, porque ele não sabe quem é esse cara, o porquê que algumas pessoas não querem que ele descubra quem é esse cara, e ele se vê envolvido numa história que tem um pouco de magia negra, um pouco de voodoo. Existe um clima em Nova Orleans que, além do calor absurdo que o filme mostra o tempo todo, né, com ventiladores e exaustores, uma assinatura visual muito poderosa, existe essa coisa da tradição voodoo de Nova Orleans e das pessoas que praticam esse tipo de magia e que de alguma forma podem estar envolvidas com o desaparecimento do Johnny Favorite. E o filme tem a Lisa Bonet, né? A Lisa Bonet na época foi uma polêmica absurda quando ela foi escolhida, porque o filme também ele pega pesado nas cenas de sexo, principalmente do Mickey Rourke com a Lisa Bonet, e ela na época fazia parte do elenco do programa do Bill Cosby na TV, que era um programa familiar, pra criança e tal. Então a galera ficou tipo, opa, a mina tá parecendo meio melada aí, cara, e não pode. Se tivesse internet naquela época ia ser a polêmica do ano, principalmente porque a coisa fica muito pior depois. Pra quem não sabe, a Lisa Bonet hoje, ela é casada com o Jason Momoa, ela apareceu em Alta Fidelidade, que é um outro filme também, um dos filmes da minha vida que eu vou falar sobre ele mais pra frente também, e na época ela surpreendeu por mostrar um alcance como atriz que o trabalho dela de TV não deixava. Teve esse vértice louco dela com Mickey Rourke que funcionou muito a favor do filme. E muito antes do Shyamalan surpreender o mundo com uma reviravolta violenta no final de um filme, Coração Satânico tratou de fazer isso de uma forma muito pesada. Porque, imagina eu, 14 anos, vendo esse filme completamente envolvido com aquela coisa de morte, assassinato, magia negra, rituais satânicos, um imaginário e um tema que o Alan Parker soube trabalhar de um modo absolutamente brilhante. Imagina a minha surpresa ao ver que no final, isso tem que falar porque foi muito chocante na época, a pessoa que o Harry Angel estava procurando esse tempo todo era ele mesmo. Não, mas se o filme Estraguei- é esse, aí não Estraguei pode pra ser você? esse filme mesmo. Estraguei pra você o filme? Se o filme é esse... Por quê? Porque o Johnny Favorite era um músico que fez um pacto com o demônio e vendeu a alma dele. E vendeu a alma dele comendo o coração de um jovem no começo dos anos 40. Porque ele ia passar a alma dele para esse corpo. O problema é que esse jovem, ele foi alistado, né, para o serviço militar, teve problemas quando ele estava servindo, ele perdeu a memória por causa de coisas que aconteceram. Quando ele voltou para a América, ele meio que foi solto na multidão em Times Square no final da guerra e ele não lembrava quem ele era. Ele só lembrava da identidade dele como Harry Angel, foi que ele se tornou. Ele não sabia de nada daquilo. Não é nem sutil, né? Louis Cypher, ou seja, Lúcifer, é o cara que contrata ele para fazer. E é uma coisa assim que chega um momento que ele mesmo ri dessa coisa do Louis Cypher, que ele fala, cara, isso não é verdade, isso não está acontecendo. Até o momento que ele percebe que ele é a pessoa que está matando todo mundo. Só que ele não lembra de absolutamente nada disso. Porque ele tem a alma dele, ele não quer perder a alma dele, ele sabe inconscientemente que se ele se entrega pro demônio, adeus Johnny Favorite, adeus Harry Angel. Então, o impacto dessa descoberta na época foi assim, uou, de onde isso veio? Sem falar que a menina que ele transa, que é a Lisa Bonet, é a filha do Johnny Favorite. Ou seja... Dele mesmo. Nojo. Que ele mata também e arranca o coração dela também. Então é um filme que, engraçado, que ele mostra muito pouco, ele sugere muita coisa e ele é o tipo de cinema que começou a me pegar muito pelo pé
quando eu comecei a levar cinema muito mais a sério. Porque você vê um filme como Coração Satânico e você quer descobrir mais sobre o Mickey Rourke, e de repente você quer descobrir mais sobre o Robert De Niro, e de repente você quer descobrir mais sobre o Alan Parker, que está basicamente aposentado hoje, né? Ele não faz filme há muito tempo já. Embora ele tenha feito grandes filmes como The Commitments, Loucos pela Fama, ele fez Mississippi em Chamas também, com William Dafoe, logo depois de fazer Coração Satânico, que também é um filme mega pesado e mega contundente. Ele fez Pink Floyd, The Wall, né? O cara que fez esse grande musical que muita gente assistiu completamente chapado quando saiu ou quando viu várias vezes depois. Ele fez Evita também, né, com a Madonna, mas nem todo mundo pode ter uma carreira perfeita. Don't cry for me, Argentina. E ele é um diretor muito visceral no que ele faz, porque o filme dele é muito cru. E a narrativa dele é muito precisa. E ele consegue envolver a gente com a história do Harry Angel, que mesmo se você desconfiar do que está acontecendo, você vai na do personagem e você fala, cara, não pode ser verdade isso. Sendo que o tempo todo, desde o começo, a gente vê um elevador descendo e tal, é ele descendo pro inferno. E isso estava na primeira cena do filme. Então, se tem um subtexto que Coração Satânico coloca bem explícito, é que às vezes você não consegue escapar do seu destino. Você consegue adiar, você consegue viver uma outra vida, mas quando ele chega para cobrar, não tem jeito e ele vai cobrar. E foi uma paulada, até porque 97 foi um ano de pauladas, né? Foi o ano de Robocop, foi o ano de Ligações Perigosas, foi o ano de Império do Sol, foi o ano de Evil Dead 2. Então, por sinal, deixa eu levar uma coisa para vocês aqui, que é um vídeo que eu quero fazer faz tempo aqui. Mas eu só vou fazer se vocês ajudarem. Eu quero falar e escolher qual foi o melhor ano de toda a história do cinema. Qual foi o ano que lançou mais filmes absolutamente do cacete na história do cinema. Eu tenho 3 ou 4 que eu posso pincelar, e um deles é muito pessoal, profissionalmente, pessoalmente para mim, que eu não vou falar agora qual é, mas eu queria que vocês falassem disso aqui embaixo, porque 87 foi um ano paulada, mas qual foi para vocês o melhor ano, que teve mais filmes incríveis e que mudaram o curso do cinema e que mudaram o modo como a gente vê filme e tal? Eu não sei se 87 pode ser um desses, mas 87 para mim foi um ano que pessoalmente me deu esse passo profissional para poder voltar a assistir filmes assim, e Coração Satânico foi o principal filme que eu vi em 87. Curiosamente, a maior bilheteria de 87 foi 3 solteirões e um bebê, né? Então, nem tudo Faz sentido. Nem tudo é perfeito nessa Como vida. não? Como não o quê? É muito foda o filme. Não, não é. Ou se é. 3 solteirões e um bebê? Sim, assim como 3 solteirões e uma pequena dama. Eu até admiro que 3 solteirões e um bebê, ele é bem dirigido, ele é simpático. Sabe quem dirigiu? Spock dirigiu. É mesmo? Leonard Nimoy. Olha, tá vendo? Mas o 2... Mas o 2 tem o rap, eles cantam rap pra menina O do 2 é do Emílio Ardolino, que é o mesmo cara que dirigiu Dirty Dancing. A gente começa devagar aqui e eu começo a disparar um monte de informação maluca. O fato é que, visto hoje, talvez Coração Satânico talvez não tenha o mesmo impacto, porque a gente se acostumou de novo, né, a ver no cinema mainstream umas histórias que mexem com a gente meio que com a garganta e com o estômago, né? Não que o cinema seja novato nisso, o Bebê de Rosemary já mexia com a gente, mas é um tipo de filme de terror que eu gosto muito de ver e que me parece muito completo, porque a história dele não usa só os personagens, a cidade se torna um personagem também e toda a ambientação também se torna um personagem. E esse jeito meio videoclipado de fazer filme na época, né, que tem aquele jogo de luzes e sombras e tal, que o Adrian Lyne fez muito bem com 9 Semanas de Amor, meio que dominou os anos 80 até certo ponto. Mas às vezes era só uma bobagem estética. No caso de Coração Satânico, ele serve para aumentar o desconforto que a gente vê quando assiste o filme. Então eu lamento muito que depois disso o Mickey Rourke tenha se tornado quem ele se tornou, né? Assim, ele foi lutar boxe e acabou com a carreira dele e fez umas escolhas muito erradas nos filmes que ele fez. Depois ele fez The Wrestler, né, o lutador do Darren Aronofsky, deu um fôlego na carreira dele, fez Sin City, fez Homem de Ferro 2, mas eu não sei onde está o Mickey Rourke hoje. Não sei se ele já voltou a fazer um filme chulé. Ele fez um filme que eu tenho certeza que o Gabriel gosta, que é com Van Damme e Dennis Rodman. Demolidor? Não, Demolidor é Stallone e Wesley Snipes.
Viajei. De onde você tirou? Sei. Aquele lá que eles estão, né? Que no final- Com o leão. É um tigre no final. Tigre. E que ele faz uma cara de choro assim, antes de morrer. É, ótimo. É um filme ridículo. Mas Não, é muito bom mesmo, olha lá. a esperança no mundo. Mas qualquer filme ridículo que o Mickey Rourke faça, não tem problema, porque ele já deixou a marca dele na história do cinema e ele já criou um dos grandes filmes de todos os tempos, que é Coração Satânico. Então, se você não viu, e mesmo com esses spoilers todos, você fala, cara, preciso ver como é que essa história se desfralda, arrisca que você não vai se arrepender. Eu não vou arriscar não, você já falou o fim, já. As pessoas podem ter pulado e visto só o final agora. Ah, isso acontece bastante. Mas para comentar aqui é bom falar os motivos e os porquês, né? Até porque um filme de 1987, eu acho que tem um prazo de spoiler aí que acho que 2, 3 anos é até um prazo razoável. 5 anos já é legal. 10 anos você fala, mano, você não viu esse filme por quê? Quando passa de 20 anos você fala, mano, já foi, né? Esse foi o quê? 30 anos já? 31? Então, 31 anos para um spoiler é um pouco demais. É isso aí, acaba, chega. Uma das coisas mais legais que a DC fez ultimamente foi essa, vou dizer uma parceria com a Hanna-Barbera, que é da mesma empresa, né? Mas foi recriar alguns personagens da Hanna-Barbera para os quadrinhos modernos. Então, os Flintstones ficou incrível, Batman e Elmer Fudd ficou incrível, e esse Corrida Maluca aqui, que é do Ken Pontac com a arte do Leonardo Banco, me surpreendeu pra cacete, porque Corrida Maluca, vocês lembram, é Dick Vigarista, Penélope Charmosa, a quadrilha que eu não lembro o nome lá, daqueles caras tudo igual. Eles retrabalharam esses personagens num futuro pós-apocalíptico, então ele é meio Corrida Maluca, meio Mad Max, e o resultado é muito, muito louco. Então, todos eles são convocados por uma corredora, uma força louca assim, para ir até o fim dessa corrida e conseguir um prêmio espetacular, que eu não vou contar qual é para poder não estragar a história. Então, arrisca a Corrida Maluca, vai lá na Comics, procura o seu gibi, que é DC, Hanna-Barbera e Panini, e aproveita, já ouvi, caceta, e aproveita e dá uma olhada nos outros títulos dessa mesma série aqui. Tem Johnny Quest, tem Space Ghost, ficou uma coisa muito louca, mas Corrida Maluca é o mais maluco de todos eles. Mais maluco ficou bom, né? Corrida Maluca é o mais maluco. Acabou. Esse foi mais um Mundo Nerdovski, mais um Filmes da Minha Vida. Eu estou preparando um listão, porque eu quero lançar um livro depois dos Filmes da Minha Vida. Então eu quero que tenha pelo menos 101. 101 tá bom, né? 101 filmes que me transformaram num cinéfilo. Uma página para cada filme? Porque senão não vou ler, não. Talvez mais do que isso. Ah, Você não gosta de ler, né? Mas Mas vai ter figura, vai ter palavra cruzada, vai ter liga-ponto assim, eu acho que você vai achar da hora. isso ia ser bem maneiro, viu? Liga-ponto assim Da capa do filme. da capa do filme, olha só. Eu adorava fazer liga-ponto quando eu era criança, que é super difícil, né? Enfim, se inscreva no canal se você curtiu o vídeo, dê like no vídeo se você curtiu o vídeo, se você não curtiu o vídeo, se inscreva no canal também e dê like também no vídeo e faça tudo para você se inscrever no canal e dar like no vídeo, ative o sino para você receber notificações das coisas que a gente tem feito por aqui. Aí da live também, exatamente. Se bem que tem gente que estava reclamando que mesmo com o sininho não foi notificado das lives, né? Pois é. Bom, aí a gente não tem controle dessas coisas meio malucas do YouTube, né? Enfim, entra nas nossas redes sociais, lá no Instagram e no Facebook, divirta-se, dá uma espiada no meu blog no UOL também, robertsadovski.blogosfera.uol.com.br, e é diversão para toda a família sempre, tipo esse filme Coração Satânico, né? Diversão para toda a família. Acabou.